Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 3. O tema de hoje é imoralidade na igreja. Primeiro tópico, a condição moral do mundo. Pergunta A, que triste cenário Paulo apresenta sobre os últimos dias? Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, diz assim, os versos de 1 a 5. As características dos últimos dias da condição moral. Acompanhem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, essas são as características dos últimos dias. E o início da nota ainda complementa que a abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Olha essa reflexão que forte. Quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Vamos à pergunta B. Por meio da maravilhosa graça divina, quem será capaz de ver a Deus? Um versículo bem pequeno em Mateus 5, lá no versículo 8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, quem será capaz de ver a Deus, por meio da maravilhosa graça divina? Aquele que tiver o coração limpo do pecado, que remover todo o lixo acumulado no coração, que pedir, Senhor, limpa meu coração. E isso, o homem só consegue através de uma conexão com Cristo, de oração, de estudo da Bíblia, vigiar e orar. Aí sim teremos a vitória. Então vamos agora ao segundo tópico, Corinto. Perguntar por que Corinto era tão famosa pela imoralidade. Olha a reflexão. A nota diz que os coríntios ficaram famosos mesmo entre os pagãos. Olha só, mesmo entre os pagãos, eles se destacavam pela sua imoralidade. Isso é muito triste. Por sua imoralidade grosseira. Pareciam não se importar muito com os outros interesses, além dos prazeres e alegrias do momento. E essas características não estão acontecendo também agora, nos últimos dias? Isso é para a gente refletir. Pergunta B. Até que ponto o ambiente pagão afetou a igreja de Corinto? Em 1 Coríntios, capítulo 5, lá no versículo 1 diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Novamente aqui o povo na igreja sendo acusado de fornicação e que nem entre os gentios havia. Olha só. Até que ponto o ambiente pagão afetou a igreja. Os pecados do mundo pagão entraram na igreja, de tal forma que eles se sobressaíram ao paganismo, ao mundo pagão. Após a partida de Paulo, surgiram condições desfavoráveis. O joio semeado pelo inimigo cresceu entre o trigo e em pouco tempo começou a dar frutos maus. Acabaram por voltar aos degradantes pecados do paganismo, aqui se referindo à igreja de Corinto. Então, quando Paulo ausentou-se, o
o povo da igreja de Corinto voltou, né, à degradação dos pecados do paganismo. Vamos agora à pergunta C. O que o apóstolo Paulo declarou a respeito de um homem devasso da igreja de Corinto e como apresentou o motivo para afastar esse pecador declarado da comunhão da igreja? Então vamos ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 4, olha o que diz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Então aqui Paulo declarou que ele fosse excluído da igreja. E a segunda parte da pergunta diz, e como apresentou o motivo para afastar esse pecador declarado da igreja? Lá no versículo 6, ainda do capítulo 5, diz assim, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Porque este homem, né, com esse pecado, né, como diz a pergunta, um homem devasso, a devassidão desse homem iria fazer o quê? Contaminar aqueles que estavam ao redor, né, os outros da igreja. Então, o conselho é retirar, né, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. O pecado dele iria contaminar a outros também. Né? Através do pecado, da devassidão dele, outros seriam levados também à ruína, ao pecado. Paulo havia escrito brevemente à igreja, aconselhando-as não se unirem a membros que insistiam na devassidão. Terceiro tópico, a separação é absolutamente necessária. Perguntar, qual é a condição básica para que os filhos de Deus estejam limpos da contaminação moral? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, lá no início, diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Um jugo desigual. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, aqui esse jugo desigual fala principalmente em relação ao casamento, né, a sociedades, né, laços estreitos de amizades, né, mas principalmente ao casamento, um jugo desigual com os infiéis. Agora, a segunda parte diz, ao mesmo tempo, como podemos alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo? Vamos ver lá no pensamento inspirado, lá perto do final, só tem um parágrafo, diz assim, os seguidores de Cristo devem se separar dos pecadores e se misturar a eles apenas quando surgir uma oportunidade para lhes fazer o bem. Essa parte da nota responde claramente à pergunta, né? Porque se nós nos separarmos totalmente, como iremos pregar o evangelho? Como iremos salvar as almas que estão perecendo? Então, repetindo, nos juntarmos, né, os seguidores de Cristo devem se misturar somente quando surgir a oportunidade para lhes fazer o bem, para levar o evangelho, né, levar a palavra de Deus. Vamos agora à pergunta B. Qual é a instrução de Paulo referente àqueles que vivem em pecado aberto na igreja? Lá em 1 Coríntios, ainda no capítulo 5, só que agora no verso 11, olha qual é a instrução. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem, sendo irmãos, for devasso ou avarento, olha só, não vos associeis. Devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. E olha novamente um outro conselho. Com o tal, nem ainda comais. Então, este é o conselho bíblico. Né? Não manter associação e com os tais nem ainda comais. Final do verso 11 diz isso. Que nós possamos estar atentos ao conselho bíblico. Quarto tópico, disciplina na igreja. Perguntar, quais são as claras instruções a respeito dos que erram? Primeiro passo, Mateus 18, versículo 15.
Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Este é o primeiro passo. Vamos à pergunta B agora para ver o segundo passo. Se e apenas se a primeira etapa falhar, que acabamos de ver, qual é o próximo passo no processo de recuperação do membro que caiu em erro? Mateus 18, agora no versículo 16, segundo passo. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Terceiro passo, vamos agora à pergunta C. Se e somente se as 2 primeiras etapas falharem, qual é o terceiro passo a ser dado para com o transgressor? Mateus 18, agora no versículo 17 e 18. E se não as escutar, diz-o a igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado do céu. O segundo parágrafo da nota também nos ajuda na resposta. Se ele, aquele membro que não deu ouvido à primeira etapa, à segunda etapa, não der ouvidos à voz da igreja, se recusar todos os esforços feitos para recuperá-lo, sobre a igreja repousa a responsabilidade de desligá-lo da comunhão. Seu nome deve então ser apagado do rol de membros. Esta é a terceira e última etapa. Quinto e último tópico, disciplina na igreja, continuação. Vamos ver a pergunta A? O que devemos aprender sobre como a igreja em Corinto devia lidar de modo aberto e decidido com a transgressão declarada? Vamos ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, lá na segunda parte do versículo 13, lá no finalzinho do texto. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse era o conselho. Agora, para complementar a resposta, vamos ver, temos que ter também cautela sobre esse ato. Vamos ver lá no último parágrafo. Acompanhem. Cristo ensinou claramente que aqueles que persistem no pecado aberto devem ser separados da igreja, como acabamos de ler lá no texto. Mas, no entanto, não nos confiou a obra de julgar caracteres e motivos alheios. Deus não nos designou como juízes, que isso fique bem claro. Conhece muito bem a nossa natureza para nos confiar essa obra. Se tentássemos arrancar da igreja aqueles que consideramos ser falsos cristãos, certamente cometeríamos erros. Com frequência, consideramos como casos perdidos exatamente aqueles a quem Cristo está atraindo para si. Se tratássemos essas pessoas de acordo com o nosso imperfeito juízo, talvez varreríamos delas a última esperança. Tá vendo como é sério? Nós julgarmos. Muitos que se julgam cristãos serão finalmente achados em falta. Daqueles que estarão no céu, haverá muitos cujos vizinhos aqui na terra jamais esperariam encontrar ali. É muito profundo esse pensamento. Aconselho a todos que tiverem as lições, estudar esse quinto tópico, ler, reler, se aprofundar nesta última pergunta, esta última nota. Daqueles que estarão no céu, haverá muitos, cujos vizinhos aqui na terra jamais esperariam encontrar ali. Já lemos essa parte. O homem julga pela aparência, mas Deus julga o coração. Não foi o que aconteceu?
quando Samuel foi ungir, né, a Davi, nem Samuel, nem o próprio Samuel, o próprio profeta, né, não esperava a ungir Davi, mas Deus disse a Samuel: olha, Samuel, Deus vê o coração. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Que possamos estar atentos a essas mensagens, que possamos nos aprofundar na palavra de Deus, para que possamos entender qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. E não somente entender, praticar também no nosso dia a dia. Bons estudos da lição a todos. Amém.